Olá, família! Com vocês o Projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de máscaras, de adulto, de criança. A entrega é aqui no DIS, no nosso Departamento de Integração e Serviços. Contamos com a colaboração de todos. Nesse momento, André Terrezo, com o tema Até ao Fim. Olá, com a paz de Jesus que estamos aqui mais uma vez, que Jesus possa abençoar a todos nós com a sua luz e com o seu amor. Hoje falaremos do tema Até ao Fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus 24, 13. Quando Jesus fala até o fim, o que nós precisamos entender é o seguinte, que ele não está dizendo com relação ao fim da vida, ao término de algo, mas com relação ao objetivo que nós devemos ter. Qual o objetivo que nós estamos colocando na nossa vida? Muitas vezes nós colocamos objetivos, alcançar objetivos materiais. É louvável isso é normal. Mas e depois que nós alcançamos os objetivos materiais? O que nós fazemos? Nós nos sentimos bem? Ou vamos buscar outras coisas, acabamos ficando insatisfeitos? A verdade é que nós precisamos buscar algo muito mais profundo nesse ensinamento de Jesus. Convém nós pensarmos no seguinte: o fim, o objetivo a ser alcançado é a nossa felicidade. Nossa felicidade não vai vir com coisas materiais, não vai vir com coisas desse mundo, mas o objetivo que nós precisamos ter em mente de alcançar essa felicidade é da nossa melhora moral. Como nós falamos, o objetivo de buscarmos coisas materiais não é nada demais, mas ele deve ser aliado ao objetivo moral. Por isso que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos o seguinte, que nós temos que buscar um equilíbrio entre o lado intelectual e o lado moral. Enquanto nós não tivermos esse equilíbrio, nós ainda vamos ver muitas coisas como o egoísmo, o orgulho acontecendo no nosso planeta. Então, quando nós vamos colocar alguns objetivos na nossa vida com termos espirituais, nós sabemos que a vida não termina com a nossa morte. Nós continuamos no mundo espiritual, dando continuidade ao que nós começamos, e depois, quando nós voltamos ao corpo, nós precisamos continuar daquele ponto onde nós paramos aqui na Terra. Então, vamos pensar nos objetivos que nós precisamos traçar. Um principal objetivo: aprender a amar. Nós ainda não aprendemos a amar como devemos. Muitas vezes nós confundimos o sentimento de posse do outro com amor. E isso só traz infelicidade para a gente e para o outro. Então nós precisamos colocar esse objetivo como amor. O amor precisa ser aquele que liberta, aquele que tudo suporta, aquele que procura compreender o outro, ter empatia pelo outro, se colocar no lugar daquela pessoa, muitas vezes é difícil para a gente. Mas nós precisamos aprender isso. Às vezes, um pequeno desgaste com uma pessoa, nós ficamos com raiva dela muitas vezes, o orgulho não nos deixa pensar, refletir com exatidão sobre o porquê daquilo ter acontecido. Muitas vezes nós mesmos podemos ter sido o causador de uma situação assim, mas aprender a amar é um objetivo que nós precisamos traçar na nossa vida. Mas muitas vezes no primeiro desgaste a gente perde todo o amor que a gente construiu por uma pessoa. Outra coisa, aprender o objetivo do perdão. Nós sabemos perdoar? Acho que ainda nós estamos muito longe ainda de aprendermos a perdoar como devemos. O perdoar significa nós esquecermos as ofensas do outro. Não significa muitas vezes que a gente vai aceitar da mesma forma que nós
aceitávamos como antes, mas nós não fazermos o mal àquele irmão, procurarmos ajudar toda vez que ele precisar. Isso é um objetivo um dos mais difíceis que nós ainda temos aqui na Terra, que é o de perdoar. Então, vamos colocar isso como meta. Agora, isso é um exercício diário. Esses objetivos que nós colocamos precisam ser exercitados todo dia. Seja muitas vezes no transporte público, porque às vezes a gente está no transporte público, a pessoa passa empurrando a gente, espreme a gente num canto e a gente já começa a se aborrecer. E muitas vezes a gente precisa pensar que da mesma forma que nós enfrentamos dificuldades, os nossos irmãos também enfrentam. Talvez eles estejam num momento difícil, talvez esteja passando por problemas seríssimos. Então vamos aprender a relevar isso, em casa principalmente, com os nossos entes queridos, porque com os nossos entes queridos nós nos mostramos realmente como somos. Eles são quem nos conhecem realmente. Então nós precisamos ter muito amor e perdão entre nós da mesma família, porque nós precisamos reparar os erros juntos que nós cometemos no passado. Então ter como meta esse objetivo de ser melhor em família, melhor no transporte público, melhor no nosso trabalho, procurar fazer tudo aquilo que nós podemos fazer e às vezes um pouco mais. Isso não significa bajulação, não significa nada disso, mas é o objetivo de nós nos melhorarmos e procurarmos prosseguir com os ensinamentos de Jesus além da casa espírita. Porque é muito fácil, às vezes, a gente ser espírita dentro da casa espírita, colocar objetivos de ser um trabalhador da casa espírita, trabalhar dando passe no atendimento fraterno, fazendo palestras e tudo isso, mas fora da casa espírita. Nós temos que manter esse objetivo de ser espíritas 24 horas, todos os dias. Então o objetivo da gente é sempre ser melhor. Então se nós pudermos fazer um pouquinho mais, vamos fazer, porque nós gostaríamos que o outro fizesse isso por nós. Esse é um objetivo que é um dos mais difíceis também, da gente fazer ao próximo tudo aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Porque muitas vezes nós queremos que os outros façam pela gente, mas o que nós oferecemos? O que nós fazemos pelo outro? Se o outro não vai retribuir, não é responsabilidade nossa. Por isso que nós precisamos sempre refletir. Muitas vezes nós vamos nos deparar com a ingratidão, com tudo isso. Mas a ingratidão só vai nos ferir se nós permitirmos. Enquanto nós não pararmos de pensar que quando fazemos algo, precisamos receber algo em troca, nós ainda vamos sofrer muito com a ingratidão. Com esses pensamentos achando que o outro está sendo ingrato com a gente. Quando a gente faz algo sem esperar nada em troca, por mais que o outro seja ingrato, isso nunca vai nos atingir. O maior exemplo que nós temos é Jesus. Quantas vezes nós somos ingratos com Jesus? Quantas vezes nós esquecemos de quanto amor que Ele nos dá até hoje, os ensinamentos que Ele deixou para a gente, e nós ainda continuamos sendo ingratos, continuamos agindo da mesma forma como nós éramos no passado. Então, como reclamar da ingratidão dos outros? Nós precisamos seguir os exemplos de Jesus. Esse é o objetivo que nós precisamos colocar na nossa vida, as nossas metas. Não abrindo mão, lógico, das coisas materiais, que nós precisamos também aliar, como nós falamos, mas essa melhora espiritual, esse é o nosso objetivo. Nós falamos do amor, falamos do perdão, falamos de fazer tudo ao próximo. Nós
precisamos colocar isso em prática. Não adianta também nós planejarmos, colocarmos metas e não darmos execução a isso. E esse é um dos grandes problemas que nós encontramos. Porque quando nós começamos a colocar em prática, muitas vezes as dificuldades vão surgir. E como nós reagimos diante dessas dificuldades que muitas vezes possam aparecer no nosso caminho? Quando nós buscamos a nossa melhora, é natural que aconteçam alguns imprevistos, resistências de algumas pessoas. Eu mesmo, quando comecei a estudar na casa, eu tive que perseverar, tive que buscar, me esforçar cada vez mais, porque eu encontrei resistência de algumas pessoas próximas a mim. Você vai estudar num domingo? Você vai procurar no domingo que é para passar com a família, domingo que é o dia de diversão, já que você trabalha a semana toda? E muitas vezes as pessoas ficam falando isso na nossa vida, para que a gente desista. Mas se a gente perseverar, a gente consegue alcançar algo melhor. Então, muitas vezes vão acontecer isso, às vezes vão acontecer imprevistos. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer um tratamento na casa, às vezes a gente se sente mal para não ter que vir ao tratamento. Muitas vezes é uma visita que chega naquele momento para que a gente não venha para o tratamento. Tudo isso vai acontecendo e são provas para a gente, se a gente realmente quer vencer, alcançar o objetivo. Então, nas menores dificuldades, é o momento da gente perseverar e ir mais além. Se a gente realmente tem como objetivo a nossa melhora. Então, vamos nos esforçar cada vez mais para fazer o melhor, perseverar nesse caminho. Sem isso, a gente nunca vai alcançar o objetivo. Muitas vezes os objetivos que a gente coloca na nossa vida de estudar, a gente consegue, porque nos tornarmos melhor é tão difícil. Tem uma frase de Bob Marley que é muito interessante: a vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para na primeira topada. Então a gente não pode parar nos primeiros desafios que vão surgir para a gente. À medida que esses desafios vão surgindo para a gente, nós vamos tentando superá-los e cada vez mais vamos ser como o rio diante da pedra. Ele não vai bater de frente com a pedra, mas ele vai contornar a pedra. E isso que nós precisamos fazer, é vencer os desafios contornando as dificuldades. Muitas vezes até desafios que surgem por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente vai numa academia, muitas vezes quando a gente começa a se exercitar, no dia seguinte a gente acorda todo dolorido, a gente já não pensa mais em voltar na academia. É a mesma coisa a gente com os nossos objetivos e nos tornarmos melhor. Vai ser difícil, vai no início, mas se nós perseverarmos, daqui a pouco isso vai ser uma coisa comum. Nós vamos começar a agir de forma como nós devemos realmente. Então isso, quando Jesus traz ao fim, qual o objetivo que nós estamos planejando para a nossa vida? Nós temos que ter uma meta que é ser feliz. Lógico que nós não seremos ainda felizes nesse planeta, mas nós já alcançaremos à medida que nós formos evoluindo, à medida que nós vamos buscando a nossa melhora através das encarnações. E essa felicidade também nós vamos carregar para o mundo espiritual. Então, diante de tudo que nós estamos vendo, diante de tudo que nós estamos vivendo, principalmente a transformação que o nosso planeta está passando nesse momento, nós precisamos ter como meta, objetivo, sairmos melhores daqui. Esse é o objetivo da nossa encarnação. É sempre sairmos melhores do que quando nós entramos. É muito melhor nós entrarmos no mundo espiritual como trabalhadores do que como doentes. Então, quando nós buscamos esses objetivos, vamos nos esforçar mais. Vamos procurar
ter mais foco, porque muitas vezes nós perdemos o foco, nos distraímos muito com coisas que acontecem no nosso dia a dia e nos deixamos influenciar por isso e acabamos nos perdendo no caminho. Quando isso surgir, um conselho: façamos preces a Jesus. Jesus é o nosso mestre e Ele está sempre do nosso lado, é o nosso amigo de todas as horas. Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Como nós falamos lá atrás, até hoje Ele continua nos dando amor, continua nos dando a ajuda necessária para que nós vençamos os desafios. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não podemos esperar que as coisas caiam do céu. Jesus falava: faça a tua parte, que o céu te ajudará. Então nós temos que fazer a nossa parte também. Porque a parte de Jesus, Ele sempre está sempre fazendo, nos dando oportunidade. E reparem o seguinte: toda vez que nós muitas vezes nos sentimos cansados, às vezes quando começamos a trabalhar no bem, achamos que nada está dando certo, reparem que sempre aparece alguém para nos dar uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto. Muitas vezes, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós começamos a compreender isso, nós aumentamos a nossa percepção, a nossa capacidade de perceber isso, e vamos vendo que muitas vezes quando a gente se sente assim, Jesus manda alguém para nos dar um incentivo. Então, nesse momento, quando nós sentimos que nós estamos fraquejando diante das situações, do nosso objetivo, façamos prece, peçamos ajuda, que ela sempre vai aparecer. Mas não desistamos. Mesmo com lágrimas nos olhos, continuemos trabalhando, fazendo o nosso melhor. Não podemos desistir nunca dos nossos objetivos, que é nos melhorar, atingir a perfeição. Todos nós contribuímos para a obra de Deus, para a melhora desse planeta, para contribuir como trabalhadores da seara de Jesus. Esse é o nosso objetivo. E nós temos que colocar em mente que é isso que nós precisamos fazer. Então, todos os dias, vamos refletir sobre que tipo de objetivos estamos traçando na nossa vida. É o da nossa melhora moral? Ou ainda vamos continuar causando sofrimento para nós mesmos por pensarmos ainda nessa questão só do material? Nós sabemos que nada de material nós vamos levar para o mundo espiritual. Então Jesus está contando com a gente nesse momento para que nós possamos atingir o objetivo principal, que é de nos tornarmos melhores trabalhadores, melhores pessoas, com os nossos entes queridos, com os nossos companheiros de trabalho. Então, levar o amor de Jesus aonde quer que nós possamos estar. Nós vamos ser trabalhadores de Jesus dentro e fora da casa espírita. É esse o objetivo e meta que nós precisamos traçar na nossa vida. Agora, sem ação e sem fé, nós não conseguiremos alcançar isso nunca. Então, vamos colocar isso em mente, nos esforçar todos os dias, procurar fazer o melhor, procurar sempre buscar o melhor também do outro, porque os nossos exemplos vão arrastar, muito mais do que palavras, os exemplos é que arrastam. E Jesus, que foi o maior educador do nosso planeta, e continua sendo o maior educador, é o maior exemplo que nós temos. Através dos seus exemplos, dos seus atos, das suas atitudes, ele fez toda essa diferença na nossa vida e continua fazendo. Então, vamos também fazer a diferença na nossa própria vida e na vida do próximo. Então, quando chegar ao fim, nós saberemos que nós alcançamos esse objetivo e com certeza seremos muito felizes. Muita paz a todos.